Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Queria dizer uma coisa para vocês: enquanto a igreja continuar a ser a coluna e baluarte da verdade, ela será vitoriosa. Enquanto a igreja tiver como centro de seu culto a Cristo e a sua palavra, ela será vitoriosa. Amém. Enquanto nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, amarmos a palavra de Deus e temermos a palavra de Deus, nós seremos vitoriosos. Que Deus nos conceda essa graça de tremer diante da palavra do Senhor. Então, antes de abri-la, vamos orar. Ó Deus, Deus de toda graça, Senhor, nós precisamos, Senhor, que o Senhor coopere conosco através do Teu Santo Espírito, para nós aprendermos, Senhor, da Tua Palavra, para que nós vejamos Cristo e a verdade através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos aprender do Senhor, ouvir a voz do pastor, não de homem, que nós possamos receber esta palavra como palavra de Deus, como de fato ela é e não de homem. Senhor, ajuda-nos a isso, que cada um aqui presente tenha o seu coração, sua alma, seu espírito tocado pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa entrar como espada e fazer a transformação necessária para cada um aqui presente, começando na minha própria vida, que careço da Tua graça, careço da Tua obra transformadora neste miserável. Assim te peço, com gratidão e com esperança, no sobrenatural, no poder de Deus, que desce sobre nós nessa manhã, usando a Tua palavra. Assim eu confio e agradeço e peço tudo isso no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Nós vamos fazer uma pequena pausa na exposição da carta aos Efésios para a gente tratar de um outro assunto. Hoje nós vamos trabalhar Romanos capítulo 12, falando sobre os dons. Nós vamos olhar capítulo 12 de Romanos, versículo 1 até o 8, versículos 1 a 8, nós vamos olhar sobre o tema aplicando os dons no reino de Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Já tivemos, há alguns anos atrás, uma exposição completa de Romanos, tivemos 60 sermões sobre Romanos, e eu gostaria de trazer de lá, mais uma vez, essa verdade, e que ela possa aquecer os nossos corações. Romanos capítulo 12, 1 a 8, vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, Paulo expôs durante esses 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele expõe teologia pesada, profunda. Ele expõe toda a sua doutrina sobre a redenção, mostrando que somente pela fé nós somos salvos, via poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois que ele expõe tudo isso, ele mostra que todos careciam da graça de Deus,
Não há um justo sequer, e todos todos precisam de Jesus Cristo para serem salvos. E ele chega então a concluir com um hino no capítulo 11, final do capítulo 11, ele mostra então de onde vem essa sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para depois receber. Então, Paulo mostra que todas as coisas vêm dele, são por meio dele e para ele. Todas as coisas são para o Senhor. Tudo no universo existe para o Senhor. Não há nada que existe que esteja fora da vontade de Deus, e nada foi criado sem a vontade de Deus. Tudo que existe, existe por causa da vontade de Deus. E tudo inclui tudo, inclusive Satanás e seus anjos. Existem por causa da glória de Deus. E agora então ele chega no capítulo 12, e ele começa a mostrar a parte prática da carta, como viver como cristão, uma vez que nós compreendemos o poder do Evangelho que nos salvou, especialmente os eleitos, como viver de maneira que agrade a Deus. Ele fala nos dois primeiros versículos que nós lemos, versículos 1 e 2, ele faz um rogo, Paulo faz um rogo para que os crentes possam integralmente se consagrarem a Deus. Ele está falando assim, vocês devem ser como sacrifício. Por que ele fala como sacrifício? Porque ele mostrou antes o sacrifício que vem primeiro. Qual foi o sacrifício que vem antes do sacrifício do homem? O sacrifício de Cristo. Já que Cristo sacrificou, o sacrifício de Cristo é o cerne, o centro, a força do Evangelho. É o sacrifício de Cristo. Então, uma vez que vocês foram salvos pelo supremo sacrifício de Deus que se encarnou e morreu por nós, por conta desse sacrifício, agora por amor, e sacrifício aqui não é uma coisa assim, eu vou fazer agora, viver para Deus, só porque Ele quer, né? Mas ele é um peso para mim, né? Isso é uma coisa chata para viver assim, não, mas é um sacrifício agradável a Deus e àqueles que se sacrificam, que vivem uma nova vida, que rejeitam o pecado, a maneira vã de pensar, de desejar coisas e de viver nesse mundo. Eu faço agora com prazer, por amor ao meu Redentor, que se sacrificou por mim. É por amor a Ele que agora eu vou viver em novidade de vida. E Paulo mostra então, nesses dois primeiros versículos, que esses que se consagram integralmente, totalmente, consagram-se. Ele fala que uma consagração, apresenteis como consagração, né, como sacrifício, o corpo de vocês. Ele não está falando para você entregar somente a carne, né, o corpo físico. O corpo significa o combo completo. É o todo do homem. O corpo é a caixa onde está ali dentro o espírito. Se consagre totalmente a Deus. É o que você é o que você pensa, é o que você faz e também é o que você tem. Tudo pertence a Deus, você consagra a Deus, inclusive as suas posses, o que você tem, é uma consagração plena, absoluta, e de tudo, né? É uma consagração integral, e ele fala que essa consagração faz com que nós tenhamos uma nova mente, sejamos transformados, é uma nova cosmovisão. O que é a palavra cosmovisão? É visão de mundo. Cosmos é mundo. Eu começo a enxergar o mundo de forma diferente. Porque a minha mente foi transformada, ele diz no versículo 2. Nós não temos a mente conformada com este século ou com este mundo. A mente foi transformada pela renovação que Deus operou em nós, na nossa mente. Ela foi transformada por causa do Espírito Santo que está em nós. Então, como crentes, como salvos, nós temos uma nova mente. E essa mente nos dá a alegria de experimentar, de provar uma obediência a Deus, que ela é prazerosa. Uma mente transformada começa a viver de modo digno para o agrado de Deus.
que é o nosso sacrifício santo e agradável a Deus, e nós mesmos vamos provar essa agradabilidade, né? Esse bom prazer da palavra de Deus, da vontade de Deus, de obediência a Deus. Nós vamos fazer agora as coisas por amor a Deus. É algo que tem que transformar o nosso coração. É verdade que para a carne, quando nós começamos a nos consagrar a Deus e a cortar algumas coisas que nós entendemos que não agrada mais a Deus, a deixar algumas coisas, nossa carne, ela se desagrada. Mas depois, nós vamos experimentar uma doce paz, naquilo que eu pus à morte, por amor a Cristo. Eu me sacrifiquei por amor a Cristo. Nós vamos começar a provar algo inexplicavelmente prazeroso, algo que traz prazer. Então é isso que ele começa a falar. Já que vocês têm essa mente transformada, então vocês vão provar. E agora, a partir do versículo 3, você vai começar a colocar em prática, começando pela mente. A primeira coisa que é transformada num crente é a sua mente, o seu coração, onde é armazenada o poder de tomar decisões. Quando fala de coração ou mente, é onde nós temos o poder de decidir. A mente, na verdade, a mente é por onde entram as informações divinas, onde eu armazeno no meu coração, e aí aquilo me transforma, ele transforma. Nós estamos sendo transformados. Não chegamos ainda a uma transformação plena, conforme o caráter pleno daquele que é o varão perfeito, que é Cristo. Mas o Senhor está operando isso em nós através do seu Espírito. E isso vai ser até o último dia das nossas vidas, essa transformação. E então ele chega aqui no versículo 3, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense, perceberam? Olha, a primeira palavra, não pense, por quê? Porque a mente dele é uma mente que foi transformada, então ele não pensa de si mesmo, ele começa olhando para dentro, para si mesmo, ele começa a olhar para si mesmo, e ele diz, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé que Deus nos deu é a capacidade de enxergar a palavra de Deus e trazer ela para dentro de nós, se apropriar da palavra de Deus, das verdades de Deus, e tomar posse e fazer com que ela seja a minha regra de vida. É a regra da vida da gente, é a Bíblia. E isso nós conseguimos por quê? Por onde? Pela fé. A fé é o caminho, a força que Deus nos dá para abraçar as verdades das Escrituras para nós. E ela faz isso. E ela faz com que isso gere em nós um equilíbrio. Primeira lição aqui, que o crente deve passar a pensar com moderação sobre si mesmo. É o que Paulo diz aqui no versículo 3. Não pense além do que convém. Ou seja, como diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 21, é um lado da moeda, né? A gente pode dizer assim, está escrito, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Os olhos aqui seríamos nós. E eu vou dizer para vocês, eu não preciso de vocês, né? Porque os olhos se acham melhores, superiores, em relação às mãos ou a algum outro órgão, né? Não diga isso, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça vai dizer aos pés, né? Não preciso de vós. Então, nós não podemos pensar sobre nós, nem com um ar de superioridade, melhor do que os outros. Mas Paulo lá aos Coríntios também olha o outro lado da moeda. Versículos 15 e 16 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, se disser o pé, vamos supor que você é o pé, e o pé diz assim, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então também, nem com superioridade e nem com inferioridade, porque você é membro do corpo de Cristo. Você é útil no corpo de Cristo. Você foi colocado no corpo de Cristo com propósito.
Nós, às vezes, no início da nossa carreira, não sabemos ainda que posição eu vou jogar dentro do campo de futebol, fazendo uma analogia, né? Mas depois você vai descobrindo aquilo que Deus te capacitou. E é isso que ele está falando. Primeiramente, olhe para si mesmo e não pense de si mesmo com superioridade e nem com inferioridade, mas com equilíbrio, moderação. Primeira coisa, né? Porque muitos, às vezes, se inutilizam. Não, mas eu não posso fazer, eu não tenho essa capacidade. Tudo bem, talvez você não tenha capacidade, mas todos temos dons. Todo membro do corpo de Cristo tem dons. Precisamos descobri-los, é verdade. E aquele que lhe deu o dom também vai capacitar para que ele seja útil para o corpo de Cristo, né? Então, essa é a primeira lição que a gente tem aqui. Com essa nova mente, o crente começa a pensar de forma correta sobre si mesmo, nem além e nem aquém do que convém. Dos versículos 4 e 5, o Paulo vai falar agora que o crente não pertence mais a si mesmo, ele pertence a um corpo. Ele pertence agora ao Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e ao seu corpo, que é a igreja. Há uma interdependência, ele vai falar, porque, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, como membros de igreja, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, ele está falando aqui que nós temos dons, e todo o corpo precisa de cada membro, de todos os membros. Um corpo saudável tem todos os membros operantes, não inativos, mas eles estão agindo, não é? É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, primeira lição, outra lição, segunda lição, nós não somos mais de nós mesmos, agora nós pertencemos a Cristo e à sua igreja. É muito fácil a gente falar assim, não, eu sou do Senhor. Sim, mas através do quê? Não, sozinho, eu e Cristo. Não, você precisa de um corpo. Porque o cabeça não vive só cabeça e um pé, por exemplo. Você já viu uma cabeça e um pé andando por aí, sozinho na rua? Deus me livre, né? Se a gente ver, a gente está correndo, uma aberração da natureza, né? Mas o corpo completo. Nós somos membros de Cristo, ou pertencemos a Cristo, quando estamos pertencendo a uma igreja local. Membros de um corpo. E nisso também há um respeito mútuo, um respeito pelos dons que Deus concedeu a cada membro. A graça que Deus concedeu a cada membro. É o mesmo termo, né? Dom e graça, chariz, são sinônimos na língua grega, né? Então, Paulo está falando que nós não somos mais de nós mesmos, e além de não sermos mais de nós mesmos, nós pertencemos a um corpo, e a Cristo, que é o cabeça desse corpo, nós também nos respeitamos mutuamente, nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos que não somos, ninguém tem todos os dons, nenhum irmão, nenhuma irmã, por mais que seja aí, mesmo os apóstolos entendiam isso. Paulo entendia isso, ele chega no capítulo 2 de capítulo 3, e ele chega a falar, eu preciso compreender as dimensões do corpo de Cristo com todos os santos. Capítulo 3, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Ele precisava mesmo o apóstolo Paulo, precisava compreender com o auxílio de todos os membros do corpo. É interessante, irmãos, que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos então membros de uma igreja. Você não pode se converter e viver sozinho. Não, eu vou ser batizado e viver sozinho. Não, você precisa continuar caminhando. Você prova que você é de Cristo quando você é ligado ao corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, nós aprendemos a termos essa interdependência, onde nós nos servimos, nós nos apoiamos, nós nos ajudamos mutuamente. Nós estamos aqui para servirmos mutuamente.
né? Esse crescimento do corpo vai depender da ação de cada um e de todos. Não é um só que fica guiando o barco, como se fosse um barco de passeio, um navio de passeio, um transatlântico, e os outros tudo curtindo a paisagem. Não, é um navio de guerra, onde todos trabalham arduamente para a batalha que está por vir. Todos trabalham arduamente, todos têm uma missão, uma função. E nós podemos dizer que, sendo membros uns dos outros, essa é a prova dentro do corpo de Cristo. Quando eu sirvo a igreja, é a prova de, primeiro, que eu sou de Cristo e que eu amo o meu irmão e que eu amo, acima de tudo, a Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz isso. Se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas não ama a seu irmão, aliás, João não diz ali, 1 João 4, 20, João não diz se você não ama seu irmão. Ele diz assim: se você ama a Deus, mas odeia a seu irmão. O ódio é a mesma coisa de não amar. Eu não odeio aquele irmão lá, aquela irmã lá. Só que por ela ser muito chata, por ele ser muito chato, eu não tenho muito convívio. Sabe como isso se chama? Ódio. É por não amar o irmão. Eu não estou dizendo isso que a gente convive o tempo todo com todo mundo, não é impossível. Mas eu não posso nutrir sentimentos de ignorar as pessoas, principalmente os meus irmãos, que caminham comigo dentro da mesma igreja local. Seria o cúmulo, um membro ignorar o outro. Aí você está entrando naquela questão do olho que diz: eu sou o olho e não preciso de ti. Não, por isso primeiro começa aqui dentro. Nós temos que ser humildes de coração, primeiramente humildes de coração, para entender que cada pessoa dentro da minha igreja local é importante para mim, é vital para mim, é necessária para mim. Cada irmão, cada irmã dentro da minha igreja local é vital para a minha caminhada cristã. É o que Paulo quer dizer aqui. Então chegamos aí nessa segunda parte, então, nessa interdependência. Em terceiro e último lugar, Paulo, ele usa ali nos versículos 6 a 8, ele vai listar agora bem praticamente, né? Agora ele entra na parte mais prática desse capítulo, uma das partes mais práticas, né? Ele vai listar 7 dons que vão existir na igreja local, devem existir na igreja local, ou pelo menos estão a caminho de aparecerem dentro de uma igreja local. Ele vai listar ali. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é que esses dons espirituais, por que são espirituais? Porque eles não são naturais. Eles são doados pelo Espírito Santo. Mas e uma pessoa que ainda não é crente, mas ela tem dons, né? Dons especiais para alguma coisa? Não foi Deus que deu? Foi Deus que deu. Mas ela só se torna um dom espiritual quando ela tem um propósito espiritual. A finalidade é espiritual. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que significa isso. Bom, vamos lá. Ele vai então listar esses 7 dons. Então, se é Deus quem dá os dons, ele conhece as necessidades de cada igreja local, Deus conhece, e ele vai dar o dom necessário. E nenhum dom vai faltar. Nós precisamos entrar nesse descanso. Ninguém tem todos os dons. Então ele vai dar dons diversos para diversas pessoas. 7 deles estão listados aqui. Essa não é a única lista de dons do Novo Testamento, mas é uma das que nós vamos trabalhar hoje. 7 dons, vamos lá. Primeiro dom que ele fala, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Primeiro dom, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia. O que é profecia no Novo Testamento? Não é uma pessoa que chega aqui na frente e diz assim: Deus me falou, eu vou profetizar para você a respeito da irmã fulana que está aí sentada. Você vai se casar com um cara muito rico, você vai ser uma bênção. Blá, blá. Isso não é profecia, isso chama-se loucura. Humanamente falando, chama-se doideira.
Simples assim. Profecia, no Novo Testamento, significa alguém que estuda as profecias deste livro, vasculha, ora e fala: eu quero edificar os meus irmãos com a tua profecia, Senhor. Profeta no Novo Testamento é a boca de Deus que fala a palavra de Deus, e ponto. Não é alguma coisa além da palavra de Deus, nem aquém da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus. Por que começa a lista com a palavra de Deus? O Rodrigo ensinou para a gente hoje de manhã. Porque é pela palavra de Deus que a igreja caminha. A igreja conhece tudo sobre Deus, tudo sobre o mundo e tudo sobre o homem através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não sabemos nem como agir como membro. Nós não sabemos o que fazer como cristão. Nós não entendemos as regras ainda, se eu não vasculhar a palavra de Deus. Nós precisamos de mestres que nos ensinem a palavra de Deus. Esse dom de profecia confunde-se também com o ensino, que ele vai falar também aqui. São bastante próximos uns dos outros. São os mestres da igreja, que são profetas, que ensinam a palavra de Deus. Então, irmãos, se alguém falou que recebeu uma profecia, de alguém que falou que ele deveria casar com a fulana, você fala para ele: irmão, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito na Bíblia, foi o profeta que falou. Então, cuidado, irmão. Você pode estar entrando num terrível engano. Isso vai te custar caro. Porque Deus só fala por meio de homens pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, ok? Então, primeiro dom aí, o dom da profecia, é expor com fidelidade as Escrituras, são os profetas, que são nada mais do que os pregadores, aqueles que pregam a palavra de Deus. Segundo dom, versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Dedicação significa uma prática. Depois eu vou mostrar também um pouco sobre essa palavra prática, né? Que é a palavrinha que está lá no versículo 4, a última palavrinha, a mesma função. Função significa algo ativo, né? Alguém que produz, que faz, né? Mas aqui, vamos voltar. Segundo dom, ministério, aqui a palavra diaconia. Diaconia é alguém que é prestativo, é pronto para ajudar. Diaconia é de onde tiramos o termo diácono. São aqueles que servem, são aqueles que não ficam olhando a banda passar, mas é aqueles que agem, que têm atitudes de serviço. Você vê alguém que age assim, você fala: aquilo lá pode ser um bom diácono. É um cara que está prestando atenção nas necessidades e põe mãos à obra. É alguém que está ativo, pronto para ajudar, pronto para servir. O ministério aqui é servir. Então, aquele que serve, dedique-se no serviço. Aquele que está ali servindo, que faça, com dedicação aquele serviço que ele tem que fazer. Terceiro dom, confunde-se um pouco com profecia. Qual é? O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se, aqui ensino, é alguém que estuda com profundidade. Primeiro, ele se aprofunda nas Escrituras, ele se aprofunda no estudo. Aqui, quando diz esmere-se no fazê-lo, Paulo está querendo dizer assim: você vai ensinar, então aprenda bem primeiro. Não adianta você querer ensinar se você não se aprofundar no estudo, não meter a cara nos livros, na Bíblia, ouvir homens de Deus, baixar vídeos que te ensinam aquele tema que você quer pregar, aquela palavra que você quer ensinar. É esmerar-se no ensino, é adquirir conhecimento para depois ensinar. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, esse é um terceiro dom. Vejam, todos esses aqui são dons de Deus. Deus vai dar para a igreja essas pessoas aqui. Quarto dom, o dom de exortação. Vejam aí no versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Mais uma vez, com dedicação. Faça-o
com dedicação. Vocês perceberam que tudo tem uma ação? É um dom que é espiritual, que vem, Deus derrama o dom para o homem homem recebe o dom, mas ele não enterra aquele dom. Ele não deixa inativo aquele dom. Ele põe o dom em prática. Ele usa o dom. Não é? Então, exortação. O que é exortação? Exortação é alguém que encoraja a igreja ou cada irmão a praticar os ensinos bíblicos. Isso é encorajamento. É aquele irmão que chega do lado da gente, às vezes você está abatido porque você entendeu que precisa ser transformado numa área da sua vida tão difícil, e você está desanimado ali, mas ele vai chegar a você: não, irmão, tenha fé, creia que Deus vai te dar graça, continue, meu amado. Né? E exortação também às vezes é puxar a orelha. Não, você não pode parar agora, meu irmão, levanta. Isso não é hora de ficar aí sentado. Levanta-te e anda. Né? É aquele que exorta, que tem uma palavra de encorajamento, né? Para que a pessoa, os irmãos, as irmãs, continuem caminhando. Né? É o dom de exortação. Ele encoraja os irmãos a praticarem os ensinos bíblicos. O quinto dom, aí, o dom de contribuição. Né? O que contribui, faça-o com liberalidade. Aqui não tem o faça-o, mas eu estou dentro do contexto do versículo 8, ele começa a dizer, o versículo 8, o que exorta, faça-o com diligência, o que contribui, faça-o com liberalidade, o que preside, faça-o com diligência, o que exerce misericórdia, faça-o com alegria. Tá? Então é fazer. Sempre tem ação aqui. Tá? Não é um dom que fica morto dentro de si mesmo, mas ele é ativo, ele existe uma prática, não é? Então, o que contribui? O que seria contribuição? Ele é aquela pessoa que reparte seus bens materiais e dinheiro com a igreja. É aquele que entende que dentro do corpo de Cristo há necessidades. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo de vento. Nós pagamos conta de luz, pagamos conta de água. Né? Eu estou falando da igreja como organização agora. Né? Nós temos despesas mensais. Né? Então é aquele que entende isso. Né? É um dom que é dado a todos, mas especialmente a alguns que Deus vai capacitar com finanças mais abundantes, né? Por assim dizer, e vai ter, né, condições de suprir com mais generosidade. Nós todos devemos ser, na verdade, generosos, nós vamos ver isso. Isso é independente do ganho que nós temos, é independente da capacidade financeira que eu tenho. A generosidade, o dom de ofertar, é um privilégio, na verdade. É um ato de adoração. Não é? Então, quando ele faz a contribuição, são aqueles que repartem seus bens materiais com a igreja. Por que com a igreja? Porque começa pela igreja. Não adianta, às vezes eu sonego, por assim dizer, né, alguma ajuda financeira dentro da igreja local, onde eu estou reunindo, mas eu vou lá e sirvo os pobres lá no bairro. Tudo bem, é bonito fazer essa ação comunitária, mas os espíritas fazem melhor que você, os budistas fazem melhor que você, existem muitas seitas aí terríveis que fazem muito melhor que você. Então não é por aí, porque Gálatas 6, versículo, depois eu vou ver aqui, mas Gálatas fala que começa pelos da família da fé. Comece a fazer o bem para os da família da fé. Queridos, essa transformação de mente do capítulo 12, 1 e 2, essa transformação de mente coloca a igreja numa posição de privilégio na sua vida. Numa posição de privilégio. Você não vai abandonar pai e mãe por causa disso, é verdade. Você não vai abandonar familiares por causa disso, mas a igreja vai ocupar um lugar de destaque no seu coração. Porque você foi convertido. Você entende que agora os companheiros de viagem que vão viver com você por toda a eternidade além, é esses que ocupam o primeiro lugar no seu coração. Ou deveriam ocupar o primeiro lugar no seu coração. Então é esses que você vai servir em primeiro lugar. Ou com o melhor que você pode. Não é? E contribuir é isso. É repartir os bens materiais, o dinheiro que você ganha com a igreja, não é? Com os seus irmãos. Sexto dom, o dom de presidência. Não é? O que preside, faça-o com diligência. Queridos, como nós estamos necessitados de
kéfales. Vocês sabem o que é kéfale, né? Cabeça. Como nós somos necessitados de homens que liderem. Presidem é liderança. Como nós somos necessitados disso. Homens corajosos, que tomem a frente. Às vezes fica aí sobre meia dúzia aí de gato pingado e sobrecarrega, porque não tem homem que tome a liderança, que queira auxiliar. É o kéfale, que encabeça alguma coisa, que se oferece. Eu fico pensando, né, como que acontece, que tristeza seria no meu coração olhar essa nova geração de homens que tem surgido na última década, especialmente. No meu tempo, e no tempo dos meus filhos, pela graça de Deus, eu digo isso, os meninos queriam aprender a dirigir um carro, por exemplo, com 10 anos de idade. Hoje tem gente que não está nem aí, não precisa dirigir, porque eu chamo Uber. Meus meninos aprenderam a trocar pneu de carro quando eram adolescentes. Hoje tem homem que não sabe trocar um pneu de um carro. Tem homem que não sabe trocar um bujão de gás dentro de casa. Precisa chamar alguém para trocar o bujão de gás. Irmãos, que geração é essa sem kéfales? Acabou os cabeças, acabou os líderes, acabou os machos que tomavam a frente. E quando eu digo macho, queridos, eu não estou querendo aqui denegrir imagem feminina, não é isso. Mas é homens que protegem suas mulheres, que cuidam de suas mulheres, que morrem por suas mulheres. Cadê? Esperem que essa geração vai surgir aí, irmãos, você vai procurar. E eu tenho tristeza daqueles que têm meninas, que não vai achar um homem de verdade para casar com elas. Se não for pela graça de Deus, claro. Cadê os que presidem? Então faça-o com o que preside. Lidera sacrificialmente e através de exemplo. É o que preside, é aquele que dá o exemplo. É aquele que compra a briga. É aquele que fala assim, eu sei que para que eu possa ter uma família boa, eu tenho que cuidar da minha mulher como Cristo amou a igreja, amá-la desse jeito. E isso vai me custar caro, mas eu quero. E vou. Eu abraço essa causa. Vai custar o quê? Eu pago o preço. Ah, irmãos, como precisamos de homens que paguem o preço. Precisamos. Bem, e aí são os que presidem. Depois, por último, quem exerce misericórdia com alegria. Quem exerce misericórdia, ele faz com alegria. Exercer misericórdia, que ele move ações sociais, pela compaixão ao necessitado. São pessoas que têm um dom especial de sensíveis às necessidades do outro, não da dele. São pessoas que estão olhando para a igreja, conhecem as famílias da igreja, conhecem os lares, as necessidades, e estão ali para exercer misericórdia. É aqueles que têm esse dom sensível, às necessidades dos outros. Esse é o dom de misericórdia. Eu queria, irmãos, nessa manhã, trabalhar mais especificamente o dom. Por conta de algumas demandas da nossa comunidade, eu preciso trabalhar melhor o dom de contribuição, tá bom? Eu quero trabalhar um pouquinho mais esse dom de contribuição. Mas antes eu preciso falar para vocês que, por exemplo, a palavra dom, como eu mencionei no início, no versículo 6 você encontra a palavra dons, o dom. No versículo 3, a palavra graça. Pela graça que me foi dada. Perceberam? A graça que Paulo recebeu para escrever essas coisas não foi da parte dele, mas ele recebeu. Graça que alguém deu para ele. Dom é a mesma coisa. O dom mencionado lá no versículo 6, ele completa dons segundo a graça que nos foi dada. Primeiro ele fala no singular, para mim. Deus deu para mim a graça de ensinar isso aqui para vocês. Paulo fala. Depois ele fala, segundo os dons que pela graça nos foi dado, na coletividade, certo? Para a operação, porque Paulo entende que ele também precisava da ação dos outros membros, que também receberiam dons que ele não teria. Então a graça que nos foi dada. Então essa palavra aqui, a charisma ou chariz, é um presente recebido de outro. É alguém que recebeu de um terceiro, de uma outra pessoa. Quem é a pessoa que Deus deu? Deus deu, já falei.
De quem você recebeu o dom? De Deus. Ora, então quem vai cobrar de você sobre esse dom? Deus. Se Deus deu o dom, Ele vai cobrar depois. Esse talento não pode ficar enterrado. Então, agora, existe uma outra palavrinha aí no versículo 4, que, como eu disse antes, que é a palavra função. A palavra função aqui é a praxis, né? No grego, ela significa uma obra mesmo. É uma execução de uma obra, é uma ação, é colocar em prática o dom. A função, vocês perceberam? Olha, versículo 4 de novo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, os dons são diferentes e assim a função. A atividade de cada membro é diferente dos outros. Eles se complementam como várias peças dentro de um grande motor, que cada uma tem uma função específica e todas elas precisam funcionar bem. Então a função aqui é colocar em prática. Agora, são chamados dons espirituais porque são concedidos pelo Espírito Santo aos membros de uma igreja local, ou a origem ao Espírito Santo, mas depois também você entende que são dons espirituais. Eu não sei se na sua versão tem ali o subtítulo, o devido uso dos dons espirituais, na ARA tem o subtítulo, não sei se na tua versão que você tem da sua Bíblia tem o subtítulo, mas é isso aí, são os dons espirituais. Então, primeiramente, são dons espirituais porque são concedidos pelo Espírito Santo, mas também tem um objetivo espiritual, que é a edificação e a manutenção da igreja local. É o suprimento dos necessitados da família da fé. Agora sim, Gálatas 6, versículo 10, fala que nós precisamos socorrer, primeiramente, os da família da fé. Aos da família da fé, em primeiro lugar. Capítulo 6 de Gálatas 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, dom espiritual é para aqueles que são espirituais, é para a utilização daqueles que são espirituais. Alguém pode nascer com um dom, por exemplo, dom de música, claro, de tocar um instrumento muito bem, é um dom de Deus, mas ele pode ser usado também para algo espiritual, para a edificação da igreja. Ele pode ser útil ensinando música ou conduzindo louvor para a nossa edificação. É um dom de Deus, então torna-se um dom espiritual. Ele é tanto natural como espiritual, quando é aplicado na igreja. Então, às vezes tem pessoas que têm dons naturais, que aprendeu desde lá da infância e tem o dom. Eu achava até que tinha um dom muito especial, dom de vendas, dom de vender. Muito papo, conversar e tal, conseguia vender bem. Mas depois eu vi que não servia para quase nada, Depois eu vi... Bom, eu sustentei minha família, é verdade. Amém. Mas agora esse dom sumiu, porque eu não tenho o que para vender para vocês, Por assim dizer. Mas Deus vai dando outros dons, Aquele dom ficou para trás. Agora existem os dons espirituais, vocês entenderam? Então pode ser com um dom natural, ou um dom que você já tinha, pode ser usado no reino de Deus. Não obrigatoriamente vai ser usado, tá? Às vezes não vai. Às vezes não vai, mas Ele vai te dar dons espirituais que vão ser úteis para a edificação da igreja. Esses são espirituais, ok? Então vamos lá, trabalhando agora algumas passagens onde a contribuição financeira ela é praticada. Algumas passagens que eu peguei no Novo Testamento. Abra comigo Lucas 8, de 1 a 3. Talvez na sua versão não tenha ali a palavra prestar assistência, no versículo 3, mas é isso que ela quer dizer, tá? Então vamos lá, Lucas 8, de 1 a 3, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, discípulos, iam com Jesus, companheiros de Jesus, mas eram só os 12? Só os 12 que iam com Jesus o tempo todo? Sim ou não? Versículo 2. E também iam com Jesus algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa,
procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Algumas versões não diz isso, tá? Mas é isso que ele quer. São mulheres que tinham bens, talvez riquezas, né? Dinheiro, ou bens materiais, e serviam Jesus por quanto tempo? Por um dia? Uma semana? O tempo todo que ele caminhou, elas estavam juntas. Então elas serviam Jesus constantemente. Todos os dias que havia necessidade, elas estavam ali para servir Jesus, com os seus bens, com a condição financeira, com a parte que ela tinha de bens materiais, ou de dinheiro. Então elas serviam com constância. Isso é uma primeira lição que a gente tira aqui sobre a nossa contribuição financeira. Ela não é uma única vez, ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante. Não estou querendo dizer agora que vamos fechar, então elas faziam todo dia, então tem que ser todo dia. Não literalmente isso, mas tem que ter uma constância. Constância, né? Serviam ao Senhor com constância. Atos 4, versículo 32 a 37. Atos 4, 32 a 37. Aqui a gente vê a atividade do Espírito Santo naquela primeira igreja. Os crentes agiam assim, olha lá. Da multidão dos que creram, falei para vocês Atos 4, né? 32 até o 37. Espera aí. Atos 2, 32 a 37. Vamos lá. Da multidão dos que creram, ou seja, então está falando para os crentes, né? Para aqueles que são crentes. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tipo assim, sabe, é uma operação do Espírito tão poderosa que ele chegava a falar, eu não digo que aquele carro ali é meu carro, aquele carro ali é nosso carro. A minha casa lá não é minha casa. Aquela casa que eu tenho é nossa casa. Nossa casa. O dinheiro que está lá na minha conta do banco não é meu dinheiro, é nosso dinheiro. Você já pensou chegar nesse ponto? Você acredita que aconteceu isso alguma vez na história da humanidade? Está aqui na Bíblia, né? Aconteceu. Vamos lá. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante chariz, graça, dons, abundante graça, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles. Por que não havia necessitados? Ele vai explicar. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eles repartiam os bens deles. Aí vem um exemplo bem objetivo, bem prático de uma pessoa, chamada Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, eles faziam isso naquela época. E ninguém está falando aqui também que você precisa vender tua casa para colocar tudo. Isso é coisa da... Eu não vou falar o nome da igreja, né? Mas existem muitas igrejas que mandam você vender tudo que você tem e que Deus vai te dar em dobro, né? Não faça isso. Isso é heresia, né? Não é isso. Mas também não é para olhar para o outro lado, extremamente egocêntrico, e tudo é meu, e só meu, e só meu, e só meu. Sabe o que você vai fazer? Você vai levar tudo isso para o túmulo, né? Então, você vai repartir. Você não é obrigado a vender suas coisas. Você não é obrigado a dar todo o seu dinheiro. Você não é obrigado a dar tudo que você possui. Naquela época eles agiram assim, por extrema necessidade daquele momento da história de Jerusalém. Os irmãos estavam passando extrema pobreza, porque eram um povo que estava sujeito a um império terrível, os romanos, né? E eles não tinham quase nada, os impostos eram terrivelmente altos, e eles tinham pouca condição financeira, então os que tinham, vendiam e ajudavam os mais pobres.
né? E não tinham necessitados. Mas aqui, o que a gente aprende desse texto? A gente aprende que a unidade do Espírito, que Deus nos fez um, não é? Nós não lemos lá em Romanos que há um só corpo, porém muitos membros. Então nós pertencemos a um corpo. Então essa unidade do Espírito opera o dom da misericórdia e da generosidade. A unidade, quando eu sou um com meu irmão, e eu sou um com todos vocês, e se eu, sabendo, sendo um, sendo comum com vocês, tendo comunhão, isso é comunhão. Não é sair e ficar junto em algum outro lugar. Comunhão é ter essa intimidade, essa parceria, esse conhecimento, se identificar com o outro. Isso é ser um. E quando eu me identifico com alguém que tem alguma necessidade, mas eu não socorro meu irmão, qual é a prova de que eu sou um? Se o corpo entende que um dos membros está doente, todo o corpo vai sentir. E todo o corpo, de alguma forma, vai se doar para o bem e para curar aquele membro que está defeituoso, que está com problema. Então é isso que opera na unidade, na comunidade, onde há comunhão verdadeira, né? Onde há uma identificação de uns com os outros. E isso vai operar não só a misericórdia dentro do meu coração, mas a generosidade. Não é só operar no coração, mas é operar no coração, enfiar essa mão aqui no bolso e tirar a grana e ofertar. Não é só sentir, mas é fazer alguma coisa. Não é? É isso que a gente aprende com esse texto de Atos. Outro texto, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Capítulo 8 de 2 Coríntios, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça, de novo aqui o dom de Deus, concedido às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, eles estavam sofrendo muito, manifestaram, olha só, vejam os superlativos nesse texto, né? Isso é interessante, como Paulo avoluma a situação para impactar os coríntios que estavam muito presos neles mesmos. Ele está mostrando assim, olha para as igrejas da Macedônia, são igrejas que estavam sofrendo. Então ele diz assim, porque em meio de muita prova de tribulação, muita, não é pouca prova, ou alguma prova, muita tribulação, manifestaram muita alegria, abundância de alegria. Perceberam os superlativos aqui? Ele avoluma o negócio, né? É muita dor, é muito sofrimento, mas também é muita alegria. E a profunda pobreza deles, eles eram pobres em extremo, é profunda, não é um pobre simplesmente classe média, mas é um pobre mesmo, né? Daquele que não tem onde cair morto, como dizem, né? Então, é uma pobreza profunda, superabundou, olha só, mais do que abundante, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Queridos, ofertar não é só para quem tem muito, mas é para todos, inclusive para aquele que tem pouco também, como os macedônios. Então, eles tinham essa riqueza da generosidade. Versículo 3. Agora Paulo vai dar a prova do que ele está falando aqui. Eu provo para você. Por quê? Eles, ou seja, os irmãos lá das igrejas da Macedônia, daquela região pobre e sofrida, eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, acima das posses. Dá para entender essa conta matematicamente falando? Não, não dá. Acima das posses deles, com muitos rogos, onde é que está? Versículo 3, né? E mesmo acima delas, se mostraram voluntários, eles se mostraram voluntários, Paulo não pediu, eles se voluntariaram. Você sabe o que é voluntário, né? É aquele que se oferece antes de alguém pedir, não precisou de ninguém pedir, ele agiu antes de alguém pedir, voluntário. Eles chegaram para Paulo e disseram assim, Paulo, nós queremos ofertar, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos.
O que acontece aqui nesse versículo 4? Acontece o seguinte, a gente pode imaginar mais ou menos assim. Paulo recebeu alguns irmãos, né, os diáconos lá da igreja da região da Macedônia. Eles chegaram e disseram assim: Paulo, nós viemos aqui para trazer oferta para os irmãos lá de Jerusalém, da Judéia, que estão passando aperto. Paulo falou assim: não, esquece, não, vocês não vão não. Eu não, porque vocês são pobres, irmão, vocês não têm nem para vocês. Não, Paulo, nós queremos, nós estamos aqui porque nós sabemos que os irmãos lá estão passando necessidade. Não, Paulo, irmãos, diáconos, volta para casa, leva o dinheiro lá, distribui para suas viúvas lá. Paulo, se você não autorizar, nós vamos passar por cima de você. Nós vamos atropelar você, Paulo, porque a obra que Deus está fazendo em nós é de dar e acabou. Vocês já imaginaram essa situação? Acima das posses, voluntariamente, pedindo com muitos rogos, talvez depois de insistir com Paulo, eles conseguiram fazer o que eles queriam. O que é? Ofertar com generosidade. Versículo 5. E não somente fizeram o que nós esperávamos, na verdade Paulo esperava isso da igreja. A igreja espera isso de você e de mim. A igreja espera isso de nós. Alguém está esperando a nossa atitude. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Primeiro eles tiveram suas mentes renovadas, sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Eles se consagraram a Deus primeiro, se deram a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós nos entreguemos ao Senhor primeiro. Uma vez tendo a mente transformada, a gente vai ter agora esses dons operando através de nós. Porque é isso também que Deus espera de nós. É a vontade de Deus que todos nós possamos operar, sermos úteis no corpo de Cristo. Entenderam? Então o que a gente aprende aqui nessa passagem? Contribuir é para todos, ricos e pobres, e tem que ser generosamente e com muita determinação. Ninguém pode impedir a gente de fazer isso aqui. Ninguém pode impedir. Ninguém, queridos. Às vezes você olha para a cara de um irmão ou de uma irmã e que já está enjoado da vida de igreja, sabe aquele cara que já está meio desgastado, né? Por quê? Porque não soube lidar com a sua vida diante de Deus, né? Não cresceu espiritualmente, está lá, né? Só tem idade, mas é imaturo, uma criança, não cresceu, né? E está lá chateado, né? Você olha para a cara dele e você fala: eu não vou contribuir para essa igreja não. Não olhe para o outro, querido, olhe para Deus, olhe para Deus. E se a causa é boa, vale a pena você ofertar. Se a causa é boa, oferte. É isso que Paulo está falando aqui. É Paulo que escreveu, lógico, Coríntios, né? É o que ele está falando aos coríntios, tá? Então, é com determinação. Eu vou determinar que eu vou ofertar tanto, né? Ter essa contribuição. Como ofertar? Pergunta agora, outro texto. Como que nós vamos ofertar? 1 Coríntios 16, 1 e 2. Primeiro agora, tá? 1 Coríntios 16, 1 e 2. Mas, irmão, como é que eu faço? É 10%? É 50%? É 120% do que eu ganho? Como que é? Como é que oferta? Quanto, né, irmão? Né? A minha sogra falava assim: dízimo, eu entendo que dízimo é R$10. Depende, se você ganha R$100, dízimo é R$10. Não, mas eu não ganho R$100, então dízimo é diferente. Não é só 10, não. Depende do que você... Né? Então, mas, espera aí. Aqui você não vai ver a palavra dízimo, tá? Aqui eu entendo dessa forma a contribuição financeira no Novo Testamento. Capítulo 16, 1 Coríntios 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. Paulo deu uma ordem para as igrejas da Galácia. Vamos ter um padrão aqui. Vamos estabelecer uma norma, né? Eu ordenei para as igrejas da Galácia, então, Coríntios, façam igual. Vamos lá, versículo 2. No primeiro dia da semana, o que significa primeiro dia da semana? É que tem que ser regular. Toda semana tem um primeiro dia, né?
Ou tem semana que não tem? Não, essa semana não teve o primeiro dia, então não vou ofertar. Não é regular. Né? Aqui, eu não estou dizendo que tem que ser toda semana, não é isso, mas ele está mostrando o princípio. Qual é o princípio? É uma regularidade. Toda semana, no primeiro dia, separe as ofertas. Ok? Primeiro é regularidade, constância. Às vezes a gente recebe uma vez por mês. Então, uma vez por mês, separe a oferta. Recebeu o dinheiro, caiu a conta, plim, fez aquele barulho lá no banco, né? Caiu o Pix do patrão, separa a oferta, ok? E aí, continuando, primeira coisa que a gente aprende, ela é constante, nós não podemos pular mês, né? É verdade que em algumas situações nós não estamos vivendo um legalismo, vai ter meses que a gente vai passar horas tão difíceis que a gente não vai conseguir, Deus não vai te matar por causa disso, tá? Se você pular um mês, às vezes passar uma crise, 2 meses, Deus não vai te matar por causa disso. Deus sabe a realidade que Ele te colocou. Às vezes é um momento de você receber e não dar. Tá? Então ninguém vai te matar e ninguém vai conferir o teu contra-cheque aqui na igreja, não tem nenhum diácono que pede para você escrever um envelopinho, meu nome e o quanto eu estou ofertando. Aí ele vai lá no teu lerite, peraí, isso aqui não é 10%, isso aqui não é 20%, isso aqui não. Esse irmão não está generoso, não. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Entre você e Deus. Você e Deus. Primeiro ponto, então, é regularmente. Né? Aí, segundo ponto, cada um de vós ponha de parte em casa, lá na sua casa. Quem vai decidir o valor? É você. É lá na sua casa. Se um irmão lá, ele tem... decidiu, junto com a casa dele, ofertar X% todo mês, tal, aquele valor, X%. Você não precisa copiar dele. Senta com a tua esposa, vocês dois, como líderes do lar, senta com a tua mulher. Se você é solteiro ou viúvo, senta com Deus. Senta com Deus e decide você. Você e Deus, Senhor, esse mês eu posso ofertar X. Aliás, as primícias precisam ser tiradas antes de você fazer qualquer conta, porque senão a gente nunca oferta. Se eu for, depois eu vou mostrar o texto da viúva pobre, se nós formos ofertar somente do que sobra, sabe quanto que você vai ofertar? Às vezes nada, porque nunca sobra. Então as primícias é uma primeira parte. Eu decidi com a minha esposa que eu vou separar uma primeira parte. É 10%, 20%, eu não sei e nem vou te falar quanto que é. É você que vai decidir com a tua esposa, com a tua família. Isso não é um critério fechado de porcentagem. Mas o Velho Testamento falava de dízimo. Ótimo. É uma referência? Você pode adotar o dízimo. 10% do que você ganha. Se você estiver em paz com Deus, tranquilo. Faça 10%. Se você puder mais, amém, faça o mais. É de acordo com o que você pode, ok? Então aqui, desculpa, é outra coisa que eu ia falar, mas você põe em parte, você não vai copiar o outro, você vai chegar à conclusão com Deus. Perceberam aqui? Você vai, ponha em parte, na sua casa, resolva isso sozinho. Como eu disse, não olha para os outros, porque alguém está azedo, com a alma azeda, ela vai falar para você, não faz isso não, eles usam errado o dinheiro. Não faça isso. Não pegue maus exemplos. Olhe para Deus. Não olhe para o irmão que está do lado. Muitas vezes vai cair do cavalo, por causa do irmão que está do teu lado. Tá? Tome cuidado. Então é isso. Né? Pessoalmente, independentemente dos outros. Terceira lição. Conforme a sua prosperidade. Ou seja, proporcionalmente, conforme o que temos e não com o que não temos. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. Eu vou dar proporcionalmente conforme aquilo que eu tenho. Né? Então, é isso, é proporcionalidade, né? Conforme o que temos. Em quarto lugar, Paulo diz... para que se não façam coletas quando eu for, ou seja, tem que ser planejado, tem que ser uma coisa prévia, não é? Eu não vou esperar na última hora, mas eu vou fazer isso previamente. Se dia tal eu recebo o meu salário, caiu o dinheiro na conta, eu já vou fazer isso. E a palavra de Deus tem princípios, ele fala para nós darmos as primícias do nosso trabalho, da nossa renda. O que é primícia? É a primeira parte e a melhor parte.
Como eu disse antes, não é capítulo 8 de Lucas. Deixa eu ver se é 8 mesmo. Não, eu não anotei aqui. Alguém achou aí o texto da viúva pobre? Esqueci de anotar aqui. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o que sobra, queridos, mas é aquilo que nós temos, não é? A gente vai receber o nosso salário e vai separar da primeira parte, da melhor parte, do bruto, não é do líquido, é do bruto. Eu vou separar uma porcentagem. Esse mês eu quero ofertar 50%. E eu estou de boa. Amém. Faça-o com liberalidade. Você tem a liberdade de fazer isso. Como? Lucas 21. Lucas 21. Outra lição que a gente aprende aqui com uma viúva, queridos, com uma viúva, hein? E viúva já era pobre. E aqui ainda fala que ela é uma viúva pobre, então ela é muito pobre, né? 21 de Lucas, né? 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ela deu tudo o que ela possuía. Ela foi generosa. Tá? Não estou pegando, mais uma vez, não é literalmente o que está passando aqui, mas é ser generoso. É poder entender pela fé que mesmo apesar das lutas e do aperto financeiro, eu preciso ofertar. Porque, de alguma forma, eu sou um membro de um corpo que está necessitando da minha ação. Eu preciso ofertar. Por isso, nós temos vários níveis de pessoas, de finanças dentre nós. Vários níveis. Alguns vão ter um peso maior de oferta, outros um pouco menos. Mas, na verdade, quando Deus olhar, para todos eles vão dizer: vocês foram servos bons e fiéis. Tanto que deu 2 moedinhas, como que fez um barulhão lá no gasofilácio, que fazia um barulhão, Quando se colocava o dinheiro no gasofilácio, aquelas moedas, caíam tudo lá, aquele monte de moeda, Aí o pessoal olhava: nossa, aquele fariseu deu bastante, hein? Mas ele não passava de um fariseu. Ele só deu do que sobrava. Não, mas Deus vai olhar para nós e vai nivelar e falar: todos são servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis na sua oferta. Ele não vai olhar a quantidade, ele vai olhar o coração. Agora, o coração vai mover a quantidade que eu vou dar. A quantidade que eu vou dar. O coração vai mover. Então, queridos, como aplicação, encerrando, eu quero fazer algumas perguntas, você vai anotá-las, vai levar para casa e vai fazer para si mesmo algumas perguntas sobre essa questão financeira, Antes de encerrar, eu quero que vocês acompanhem os nossos balancetes, por favor, queridos. Vejam a fidelidade dos nossos diáconos em apontar a realidade financeira de cada mês. Acompanhe tudo, veja com detalhes, tá? Não veja só o resultado final. Se tiver azul, se tiver vermelho, você corre. Não corre não. Abraça a causa. Mas acompanha não só o resultado final, veja lá, teve isso de saída, isso de entrada, tá, entendi, opa, esse mês aqui entrou menos do que saiu, alguma coisa está errada. Como eu posso ser útil, Senhor? Coloque-se diante de Deus, não estou falando para você fazer hoje, mas coloque-se diante de Deus, e vamos às perguntas para você sondar, para Deus ajudar você a sondar o seu próprio coração. Primeiro, você entende que contribuir para um projeto digno... Queridos, você acredita que nós aqui estamos num projeto digno? Você reúne nessa igreja por quê? Você viu alguma coisa bonita aqui nessa estrutura? Viu algum anjinho voando por aí? Está bonito? Você acha que a nossa igreja tem um projeto digno? Você confia nessa liderança? Confia. Não sou eu que vou responder, é você.
Você entende que contribuir para um projeto digno é um sacrifício de honra para você e é um grande privilégio para você? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você contribui regularmente para a igreja com alegria e sacrificialmente, imitando o seu Senhor e Mestre, que morreu por você? Ele se deu, ele se doou por você. Ele deu muito mais do que dinheiro, ele deu a vida por você, para que você pudesse ser imitador de Cristo. Então você tem sido útil nessa área regularmente com a igreja local? Terceira pergunta, você procura oportunidades para dar o seu dinheiro, mesmo quando ninguém pergunta? Há um espírito voluntário dentro de você? Quarta pergunta, você consegue ver as necessidades dos outros ou você procura conhecê-las? Às vezes você não vê, mas você tem interesse na vida dos outros? Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e opere através de nós. Senhor, como nós precisamos, Senhor, do mover do Teu Espírito em nossos corações. Ó Deus, nós somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem operado em muitos corações aqui, Senhor. E através deles temos sido abençoados. Mas nós precisamos continuar crescendo nessa graça. Nós precisamos continuar sendo praticantes constantes dessa graça, dessa chariz que o Senhor derrama sobre nós. Não nos deixe que nós venhamos a fraquejar, a estar olhando para as circunstâncias e abandonarmos a fé, mas que continuemos sendo úteis para o Teu corpo. Senhor, começa operando na minha vida e tira o desânimo, tira toda essa vida fria, Senhor. Aquece o meu coração e os corações dos meus irmãos, para que os dons que o Senhor nos deu sejam úteis para todos. E acima de tudo, para a Tua glória. E especialmente, Senhor, continue operando em nossos corações e nos ensinando a sermos generosos. Termos corações dilatados para as necessidades dos meus irmãos, da minha igreja local, dos meus diáconos que correm para suprir as necessidades e manter a igreja em ordem. Senhor, ajuda-me a olhar mais para fora do que para dentro de mim mesmo e assim também aos meus irmãos. Nos dê essa graça mais uma vez. Reaqueça os nossos corações, Senhor. Derrama abundantemente e encha-nos do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.